A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o presbítero Rangel Bispo. E nesse dia vou estar comentando a 9ª lição do terceiro trimestre de 2022, com o tema A Sutileza do Movimento dos Desigrejados. Será um estudo prático, resumido e objetivo. E aí, você acha o quê? O desigrejado será salvo? Isso eu vou estar respondendo ao decorrer do estudo. Se você está gostando desse canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar a palavra de Deus nos seus grupos, ok? Desde já agradeço. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o Senhor que está acima de tudo e de todos, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Tira todo impedimento, tira toda cegueira espiritual e tira também, meu Deus, toda surdez, em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, analisar a Tua palavra e praticar a mesma em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lição 9. A sutileza do movimento dos desigrejados. Vai dar o que falar essa lição, viu? Se prepare. Texto áureo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestam-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia da volta de Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Texto áureo é o texto principal, texto ouro, ok? Verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 25. Também a palavra-chave significa desigrejados. O tema, a sutileza do movimento dos desigrejados. Sutileza, algo sorrateiro, silencioso, sem barulho. Movimento, o ato ou efeito de se mover-se. E desigrejado é sem igreja. Esse é o significado da palavra desigrejado. Porém, o primeiro tópico está escrito: visão e prática do movimento dos desigrejados. Um ensino anti-institucional e um ensino anticlerical. Então vamos analisar com muita calma. Desigrejado significa sem igreja. É um peixe fora d'água. E tem os desviados da igreja, que são aqueles como o filho pródigo, que se desviaram da presença de Deus para viver uma vida de pecado, uma vida promíscua, uma vida do jeito que eles querem, né? E existe os afastados da igreja, que é um tema que nós iremos falar também nessa lição. E tem uma pergunta: de onde surgiu? Por que surgiu esse movimento? Eu também vou estar respondendo essas perguntas. Na pesquisa do IBGE, em 2010, havia aproximadamente quase 4 milhões de desigrejados no Brasil. Esse movimento, ele não acredita em instituição nenhuma, ele não acredita em organizações e também dons ministeriais, também em templos, são autossuficientes, não querem respeitar regras, também o código doutrinário, que é a Bíblia, e também não quer estar debaixo de nenhuma autoridade. Observe só, eles não querem estar debaixo de nenhuma autoridade, esse movimento. Só que eles utilizam muito as frases como Deus sim, igreja não. Ele ama o noivo e detesta e odeia a noiva, que é a igreja. Deus não quer saber de placa. Deus está em todo lugar. Ame Jesus, esqueça a religião. Né? Religião não salva. E tem algo muito interessante que eles pegam, faz uma exegese do texto, que está em Atos capítulo 17, versículo 24, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eles fazem uma exegese para fundamentar o seu argumento sobre esse movimento. Também eles utilizam
em Mateus capítulo 18, versículo 20, que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor se faz presente. Então, são argumentos que ele utiliza. E outros textos, como Atos capítulo 5, versículo 42, que os discípulos, os apóstolos, estavam ali no templo e de casa em casa. Então, eles pegam muito essa questão de casa, achando que pode ser crente dentro de casa, só que, como diz em Juízes, capítulo 21, versículo 25, está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, o movimento da anarquia, ou seja, é a ausência de autoridade e cada um faz do jeito que quer. Em Salmos, de número 50, verso 5, está escrito: congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios. O Senhor sempre está falando através da Bíblia para a gente congregar. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Esse movimento dos desigrejados é um movimento que o apóstolo Paulo já sinaliza que é um novo evangelho e nós não temos de aceitar. Seja anátema, maldito. Tópico 2. A natureza da igreja neotestamentária. O que é neotestamentária? Novo mandamento, evangelho de Cristo, as boas novas. Porém, a igreja é um organismo. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e 28, está escrito: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Então, baseado nesse texto, nós já podemos identificar que a igreja não é algo individual, é como a mão. Se eu tiro um dedo aqui, esse dedo não se torna mão, ele é só um dedo. Para se tornar a mão, ou seja, o membro, o corpo, ele tem que estar junto. Esse movimento desigrejado é realmente um movimento herético, uma heresia, o desvio da verdade. Porque em Atos capítulo 1, versículo 15, está escrito que existia ali em média de 120 pessoas na igreja primitiva. Começou depois do dia de Pentecoste, começou ali a pregação, e na primeira pregação do apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas se converteram. Então, nós podemos verificar que a igreja foi avançando e crescendo e agregando pessoas. Em Atos capítulo 4, versículo 4, está escrito que o número aumentou para quase 5.000 almas. Observe que quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, apacentando a igreja de Cristo, olhe a diferença. É pensar realmente no reino. Em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47, está dizendo que a igreja primitiva tinha tudo em comum. É muito interessante esse texto, muito interessante. E muitos pegam esse texto e não faz uma verdadeira interpretação real do que é esse texto. Em Atos capítulo 6, versículo de 1 ao 6, está escrito que os apóstolos estavam ali, com a demanda agora de quase 5.000 pessoas, e estava tendo um problema nas cestas básicas, na distribuição das cestas básicas para as viúvas. Só que eles, guiados pelo Espírito Santo, muito interessante, eles não se apartaram da palavra, da oração, da consagração. Eles disseram: vamos levantar diáconos. Olha, organização, começou a organizar. A igreja começou a se organizar. Vou levantar diácono para resolver essa situação, enquanto nós estaremos
permanecendo na palavra do Senhor, perseverando na doutrina e na oração. Atos capítulo 20, versículo 28, está escrito: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, a igreja é um organismo, sim, é um organismo onde nós temos de entender que a igreja ela só existe quando há um ajuntamento de pessoas. Se não for um ajuntamento, sozinho eu não consigo ser igreja. Igreja é um conjunto, é um corpo que tem vários membros e que precisa estar unido para ser o corpo de Cristo. Em Atos capítulo 15, versículos 5 e 6, alguns fariseus estavam se convertendo ao Senhor Jesus. E eles estavam querendo trazer o costume da lei, que por sinal eu fiz um vídeo sobre a guarda do sábado. Tudo sobre a guarda do sábado. Se você quiser aprender, tirar todas as suas dúvidas, é um assunto pouco ensinado. Depois que você assistir esse vídeo, você vai realmente ter o entendimento se é certo ou não guardar o sábado. Terceiro tópico. A igreja como família de Deus e a igreja como testemunha da salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 19, está escrito: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, a igreja é uma família reunida. Nós temos de ter cuidado com esse movimento herético, porque eles acreditam que não precisa de estar junto. E, na verdade, a igreja precisa de estar reunida porque é uma família de Deus. Porque Jesus, quando voltar, ele vai buscar toda uma igreja e reunir a igreja para estar no céu. E lá no céu não vai haver divisão, vai haver realmente unidade. Eu não estou falando aqui de uma divisão direcionada pelo Espírito Santo, como Abraão e Ló, como também Paulo e Barnabé, que houve uma contenda gigantesca, mas eles, cada um, seguiu o seu caminho, como do Navig, Daniel Berg, na Igreja Batista, que teve aquela dificuldade toda, mas eles abriram o ministério e cresceram. Não estou falando dessa divisão, estou falando de uma divisão onde você recusa a autoridade, ok? Mas o que é realmente congregar? É reunir-se, é ajuntar-se. Em Salmo 23, verso 6, está escrito: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o salmista Davi, ele tinha esse desejo de estar na casa do Senhor, ele amava a casa do Senhor, como também em Salmo 121, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, um rei com tantas ocupações, mas ele amava estar na casa do Senhor. Então, mas a pergunta é, por que vou para a igreja? Vamos analisar aqui? Efésios capítulo 4, versículo do 11 ao 13. Está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, quando nós vamos para a igreja, nós estamos buscando a perfeição. E o que tem de existir dentro de uma congregação, de uma igreja, é o que? Existe o aperfeiçoamento na oração, na pregação da palavra, no ensino, que é a doutrina. Não é legalismo, é o ensino da doutrina. O louvor, a adoração, a comunhão. Aí existe também o batismo, a Santa Ceia do Senhor, a gratidão de você estar ali junto com a família de Deus.
também a apresentação de crianças, também a escola bíblica dominical, dízimo, oferta, visitas, evangelismo, evangelização, que se você não sabe a diferença de um e de outro, aqui no canal tem um vídeo falando sobre a diferença de evangelismo e evangelização. Também tem a missão que nós podemos fazer, são diversas as missões, e também tem os talentos que o Senhor nos deu, que nós temos de estar utilizando, não enterrando, mas utilizando. Então, isso é a igreja. De onde surgiu esse movimento? Está se repetindo como nos dias de Juízes. Cada um fazia o que bem queria. Na Reforma Protestante, Lutero sinalizou e protestou uma reforma dentro da igreja, porque existia ali falsos líderes que comandavam todo um grupo. E quando Lutero conheceu a verdade, como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, muitas pessoas foram libertas e ficaram também decepcionadas, desapontadas com tanta frustração, com tanta situação. Por quê? Porque eles foram enganados. Realmente, os líderes utilizaram a fé do povo para enganar. Também nós podemos verificar que em 1844, quem não se lembra do grande desapontamento do povo, da frustração que o povo realmente viveu quando William Miller ele sinalizou e anunciou a volta de Jesus. Muitos venderam suas propriedades, muitos deixaram tudo para estar aguardando aquele dia e Jesus não voltou. Quantos se suicidaram, quantos morreram, e é uma história muito longa. Futuramente eu vou estar falando sobre alguns estudos sobre seitas e heresias, que é muito importante nos dias de hoje, sempre foi na verdade, mas nos dias de hoje é fundamental a gente poder saber a origem, os fundadores da igreja. E nos dias de hoje não está sendo diferente. Quantos falsos profetas? Não são todos, porque Jesus disse que tinha o falso e o verdadeiro. Existe o verdadeiro, só que o falso está realmente em evidência. O falso, os líderes ricos, milionários, bilionários, que só faz arrancar a lã. Eu tenho um vídeo aqui no canal, como identificar um bom pastor, dízimo, certo ou errado, vídeos maravilhosos para você assistir nos dias atuais, porque temos os ungidos de Deus, os falsos ungidos de Deus, porque comprou, porque barganhou. Tem também os ditadores, os opressores, os que utilizam o abuso da autoridade, os donos da igreja, o Papa evangélico, que são os vitalícios nos dias de hoje. Também tem os herdeiros que são donos da igreja e também tem o nepotismo, que é designar e favorecer parentes mais próximos. Ele é o dono da igreja. O texto em Efésios 4:11 está dizendo que Deus deu, quem escolhe é Deus, mas eles escolhem o quê? Os seus filhos, os seus netos, e aí vai seguindo. E você que talvez tenha um chamado, não pode, realmente nunca vai ser mediante a visão deles. Por quê? Porque tem de estar como eles querem. Tem de ser a decisão deles, não a decisão de Deus. Presbítero Rangel, explique o que o senhor falou sobre os afastados da igreja. Vamos lá? Em Salmos, de número 27, verso 4, está escrito: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Tem muitas pessoas afastadas da igreja, não é desviado e não é desigrejado. São afastados e pedindo e buscando uma igreja. Infelizmente,
Quantas pessoas estão feridas? Quantas pessoas estão com a frustração diante dos escândalos, da decepção, da corrupção, das falsas profecias, as loucuras em nome da religião? São tantos. Você já imaginou você estar em uma instituição guardando o sábado a vida toda e você descobrir que não é o correto? Você já imaginou você estar em uma instituição e ele dizer que batiza mortos e não é a verdade? Você já imaginou você perder todos os seus bens? Você já imaginou você ser enganado por anos e anos a não doar um sangue? Você já imaginou você ser enganado por mercenários? Você já imaginou? Você já sentiu na pele isso? Então são traumas que precisa ser curada. E você já imaginou também que tem um outro grupo dos afastados? Que são o quê? Os doentes, os idosos, os necessitados, as viúvas, os esquecidos da igreja, que às vezes está lembrando só daquele membro que, mas aqueles que serviu a vida toda na igreja, que agora está idoso, que está realmente doente, mas poucos vão lá realmente buscar lembrar desses esquecidos, desses desigrejados, não, desses afastados da igreja, por vários motivos. Mas eles estão em busca, eles estão pedindo a Deus, estão buscando a igreja onde tenha o verdadeiro pastor. Irmãos, é uma sensação muitas vezes de impotência, porque se um membro questionar ou discordar de algo, meu amigo, vai ser problema. Então, o membro, ele só serve para devolver o dízimo, ofertar, contribuir e ficar calado. Essa é a verdade. Em muitas igrejas, não são todas, mas em muitas. Porque se questionar, vai ser expulso, vai ser excluído. Quem não se lembra de Finda Vigre, a esposa do fundador da Igreja Assembleia de Deus? Quem não se lembra? Se você não sabe da história dela, pode buscar nos livros, nos vídeos, para você saber um pouco. Uma mulher ativa na obra de Deus e esquecida pelos líderes. Mas é um assunto para outro momento. Se você questionar e discordar, irmãos, no mundo secular existe eleição a cada 4 e 4 anos. No início da Igreja Assembleia de Deus, também existia eleições a cada tempo. Por mais Daniel Berg e Duna Ving ser os fundadores da igreja, mas eles não se tornaram vitalício. Deixaram sempre a eleição de 4 em 4 anos. E quantos aí são vitalícios? Nunca mais vai sair. Mas se você falar alguma coisa, vai dar problema. Pedir uma transparência? Nem pensar, prestação de conta não. O governo federal, vários governos, várias instituições, deixa o site da transparência. Por que a igreja não pode ter? Mas se você questionar, não, você vai ser perseguido. Aí a sensação é, tem a imunidade ministerial, você só serve realmente para o que eu falei na igreja, ficar calado, devolver dízimo, oferta, contribuir, construção de templo, que você não tem transparência de nada, às vezes vende a propriedade, você nem sabe. Então, são essas coisas. Infelizmente, é essa a realidade. Mas eu creio, como está escrito em Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2. Está escrito: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica na ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu creio que Deus está levantando um povo, está levantando Lutero no dia de hoje. Deus está levantando Josias, Esdras, Neemias, para realmente fazer uma reforma através da palavra, conhecendo a palavra,
Porque quem vai trazer um avivamento e quem traz o avivamento no meio da geração é a palavra de Deus. E eu creio que o Senhor vai levantar sim, o Senhor vai levantar, meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que o Senhor vai levantar, que o Senhor vai mandar um vento, um reboliço, para colocar tudo em ordem no meio da tua igreja, em nome de Jesus, amém. Você crê? Diga um amém aí comigo, amém, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Vamos agora para a resposta. O desigrejado será salvo? O desigrejado, ele foi decepcionado. Ele está traumatizado. E precisa de muita oração da minha parte e da tua. Você tem de estar orando por ele, não julgando se ele vai ser salvo ou não. Então, é um momento de nós estarmos intercedendo por esses nossos irmãos desigrejados. Ok? Também, lógico, que nós podemos verificar que o desigrejado tem de se esforçar, porque, como eu disse, na igreja, como vai ser a questão de ceiar? O desigrejado em casa, ele vai celebrar ceia, já que é uma ordenança espiritual também para o povo, como ele vai se batizar? Existem algumas exceções, né? Como na igreja primitiva, que tem, por ser perseguida, estão em cavernas, em casas, mas isso é uma exceção. Mas se você tem liberdade de ir, irmãos, eu quero te pedir, se esforce, e eu te peço que você realmente saia dessa visão e vá buscar uma igreja, pedir e buscar realmente como o nosso salmista Davi orientou. Mas eu profetizo a cura sobre a tua vida e profetizo também que você vai sair sim da sua casa, vai deixar essa heresia e vai buscar voltar, estar no caminho do Senhor. Amém? E sobre os desviados, não. Esse desviado aí, se não se converter, aí infelizmente não será salvo, porque ele abandona o reino para viver realmente uma vida de pecado. Então, os desviados, ele tem de se consertar, como filho pródigo, né? Lembrar do pai e voltar para a casa do pai. Já os afastados da igreja precisa realmente da liderança e em busca das ovelhas perdidas, das ovelhas feridas, das ovelhas decepcionadas, das ovelhas que viram escândalos, muitas vezes da parte dos seus líderes, mas que os líderes possam realmente se arrepender e buscar realmente viver o Evangelho de Jesus Cristo, como a igreja primitiva, que eles perseveravam na doutrina, mas muitos hoje estão deixando as ovelhas para cuidar de quem? Da política. E tem um vídeo aqui também no canal falando sobre lugar de pastor não é na política. Assista também, estamos em um período realmente de política e se você vota em um pastor, você está sendo conivente com o erro dele. Ok? Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus nos seus grupos de EBD, nos seus grupos de família, ok? Desde já eu agradeço. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.